Prazer estar com vocês aqui. Tanta gente importante aqui, né? Passaram aqui o nosso prefeito anfitrião, o prefeito Nildo, de Capinzal, a vice-prefeita, Noêmia, o prefeito Piratuba, também conosco aqui, o Mir, prefeito de Ouro, tivemos ontem, o Meri, né? Uma festa ontem, né? Não pode ser uma festa muito assim efusiva, não podemos abraçar muita gente, todo mundo, cada um no seu cantinho, mas acho que foi bom ter estado ali, porque não era uma obra inaugural, mas é uma vistoria numa obra que está com mais de 90% pronta, e me chamou muita atenção o cuidado que a empresa encarregada está tendo com os acessos, né? Os acessos de cada cidadão que mora ao longo daquela rodovia, que tem a sua propriedade. Acho que esse cuidado com as pessoas é fundamental, né? Então, gostei muito do que vi, do testemunho das pessoas ao longo da estrada, até a nossa equipe, inclusive, filmou com alguns ali, né? Pessoas dando depoimento. Ninguém ficou isolado, ninguém ficou com um degrau na frente da sua casa. Então, uma coisa importante que essas obras sejam feitas com esse cuidado. E a mesma impressão que a gente quer ter aqui desde o projeto, né? A concepção do projeto agora, essa nova ligação, essa revitalização, para que a gente não traga nenhum prejuízo às pessoas que convivem ao longo da rodovia. O prefeito de Zorté, o Alcides, está aqui presente também, de Ipira. Cadê o Alcides? Zorté está aqui. O de Ipira está aqui à minha frente, o prefeito Emerson, o presidente da Câmara aqui de Capinzal, Renato, os nossos secretários, aqui tem o Vieira, que é da Infraestrutura, o secretário André, que me acompanhou hoje lá em Chapecó, o subchefe da Casa Civil, o Juliano, cadê o Juliano que está lá? Os nossos deputados, não está na relação aqui porque chegou tarde, o Altair e o Titon, não está aqui, mas são dois batalhadores, duas pessoas que, por isso que eu penso na relevância do parlamento, quando ele tem representantes de fato de algumas regiões do Estado, que trazem essas dificuldades que as pessoas vivem, e a gente ouviu os deputados. O que é importante para a sua região, deputado? Mas que não seja uma obra localizada apenas num município, que ela gere riqueza, que ela traga desenvolvimento para os municípios. Então, tanto essa obra Jaborá Ouro, quanto essa obra agora Capinzal até Piratuba, são obras que impactam a região, o desenvolvimento da região dos senhores aqui. Então, com esse conhecimento de causa, que tanto o Titon quanto o Altair tem, nos procuraram, especialmente o deputado Titon, que desde o início, nessa obra agora de Piratuba também, ele disse: governador, isso é fundamental para aquela região, defendendo a região como uma região turística, e eu quero voltar a visitar lá com mais tempo, para poder ficar. Pena que o momento não apraz, né? Não é um momento que a gente pode ver aqueles parques, enfim, movimentados, enfim, águas termais. É um momento de reclusão mesmo, de a gente andar de forma como a gente está andando hoje aqui, com esses cuidados todos, mas eu tenho certeza que haverá esse momento. Nós retornarmos aqui ainda, com esse projeto já em andamento, em execução, voltaremos para inaugurar, se Deus quiser, essa obra, né? De Jaborá Ouro também. Destacar aqui os representantes da empresa que se fazem presentes hoje, dizer da importância que vocês têm desde o projeto, desde a concepção, até depois da empresa que for selecionada para executar essa obra. É uma obra que tem um valor expressivo também, assim como a obra que ontem a gente inspecionou. No nosso governo foram mais de 28 milhões de reais para a gente estar concluindo aquela obra ali, um andamento bastante acelerado, são cerca de 5 milhões mensais que é o desembolso, ali um cronograma de execução está realmente muito forte, né? O andamento da obra está excelente, e é isso que a gente quer, o governo não parar mesmo em tempos de pandemia. Nós não poderíamos parar essas obras importantes, conciliar o desenvolvimento do nosso Estado, conciliar o serviço público de segurança, de saúde, infraestrutura, educação, todos os serviços públicos com a condição atual desse novo normal que a gente tem que estar vivendo. Hoje, nós percebemos que nós não estamos saindo da condição de pandemia, nós estamos entrando, nós não nos deparamos ainda com o nosso inimigo, invisível, mas poderoso. Não é uma doença qualquer, não é um vírus qualquer, ele se revela de forma diferente em cada organismo, em cada pessoa, em cada região.
nós vamos entrar no inverno agora, nós temos pessoas de todas as faixas etárias sendo acometidas pela doença, com sinais e sintomas, com agravamento, né, doutor André? Com agravamento, com necessidade de ventilação mecânica e cuidados especiais. Não temos um medicamento eficiente, comprovadamente eficiente, para o combate, infelizmente. Se tivéssemos, seria excelente. Temos alguns medicamentos que são administrados aos pacientes, como todos os outros que já existiam, todas as doenças respiratórias, todas as infecções virais, os antivirais, retrovirais, tudo aquilo que é possível usar está sendo usado, mas a gente sabe que alguns pacientes vão a óbito. Nós não temos, então, um medicamento absolutamente eficaz. E a ciência tem dito isso, né, com centenas de milhares de pacientes pesquisados. Então, nós temos que acreditar na ciência, nós não podemos começar a torcer para que uma boa ideia, de fato, se concretize. Todos nós torcemos, mas não podemos desafiar a doença. Então, o que nós temos à mão, de fato, para enfrentar essa situação de isolamento e de risco que a nossa sociedade está tendo que se expor hoje? É reforçar as medidas de segurança, né, que a gente está fazendo hoje aqui, e, além disso, disponibilizar uma resposta à sociedade, uma resposta de saúde, não deixar o colapso, colapsar as nossas estruturas de resposta, especialmente no que diz respeito aos leitos de UTI. E para isso a gente tentou vários caminhos, os senhores acompanharam. A gente tentou adquirir da China os ventiladores, né, os ventiladores mecânicos, através de empresas diretamente se relacionando com o Estado, fazendo as propostas. E como todos os lugares do mundo, os pagamentos lá na China são adiantados, assim foi feito. A gente não conseguiu trazer o equipamento que a gente gostaria que viesse, então estamos avaliando os equipamentos que chegaram. Tentamos com a iniciativa privada, a própria Fiesp nos ajudou, a empresas como a Intelbras, também na tentativa de importar os equipamentos. A gente ainda não teve sucesso com esse procedimento, mesmo grau de dificuldade, né? Empresas que estão acostumadas a comprar, a importar, e que têm processos muito mais flexíveis do que o próprio Estado, porque são iniciativa privada, podem chegar lá, comprar e importar. Dificuldades para outros países, para o mundo inteiro, para o governo federal também, até hoje não conseguiu comprar. Tinha uma promessa que foi aí reeditada para mais 6 meses, vai esperar por mais 6 meses. Então, graças à cooperatividade que nós temos em Santa Catarina, a boa vontade da WEG, no mês passado se confirmou então que ela conseguia montar as primeiras unidades. Depois de muito esforço, só no mês de, praticamente final do mês de maio, é que a gente tinha todos os componentes reunidos para dizer, vai dar certo. Foi mês passado. O mês passado que ela pôde dizer, olha, vai dar certo o projeto. E aí que a gente começou, então, a acompanhar a empresa, que de muito boa vontade mudou na sua planta ali, a sua estratégia de produção para começar a fazer isso que a gente está entregando hoje. Na verdade, nós não estamos entregando respiradores, nós estamos entregando novos leitos de UTI, habilitando condição de salvar vidas. Então, esse é o único recurso, de fato, além das medidas de segurança tomadas por cada uma das pessoas, que não podem baixar a guarda agora, equipar os nossos hospitais. E não tem região que vai ficar desassistida, todas as regiões estão sendo contempladas, existe um mapa de distribuição, aonde a gente tem UTIs, elas serão reforçadas, além da rede privada também, o governo, é outra estratégia, né, de aquisição de leitos na rede privada, de UTIs, e também o reforço dos leitos de retaguarda. Então, todas as frentes estão sendo possíveis, estão sendo adotadas. Nós já montamos 400 novos leitos de UTIs, e agora com mais 500, exclusivos para a Covid, mais 500 respiradores que a WEG entrega, serão 900 novos leitos, e a gente pretende chegar a um índice de 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, e a ciência recomenda, e a experiência dos principais países que já sofreram, já saíram da pandemia, que tiveram condição de oferecer resposta adequada. Então, esse é o nosso objetivo enquanto gestão. Mas é importante que todos participem desse processo, porque até mesmo nessa oferta de leitos, se a sociedade não participar, não há sistema que
que realmente resista e acaba colapsando também. Então fica aqui o nosso apelo, de fato, né? Quando o prefeito falava que no começo tomamos a atitude lá e apoiou a atitude do governo, vários prefeitos apoiaram a nossa atitude, mas é muito difícil realmente estar nesse lugar, muito difícil estar como parlamentar também, como prefeito de uma cidade, onde as coisas param, não pela vontade do governo, mas pela necessidade da situação. Mas era preciso aquela época, e com isso a gente conseguiu chegar no dia de hoje, que nós começamos a preparar a nossa rede de fato, com um equipamento que o mundo inteiro quer e não conseguiu. E agora a gente vai fazer uma gestão consorciada com os municípios dessa situação, para tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nós sabemos que tem regiões que, aqui nós temos, tinha um caso duplicado, temos 8 casos em... 2 Capinzal, 2 Ouro e 8 em Piratuba, não é isso? 8 em Zorteia, né? Isso é o que a gente detecta, né? Mas é importante saber que os casos estão por aí. E pode ter muito mais gente contaminada. As estatísticas mostram que é cerca de, pelo menos, aqui em Santa Catarina, eu acho que estava girando entre 9 e 6 para 1. Então baixou. Nós tínhamos aí uma variação entre 9 e 12, 6 para 1. 6 casos detectados. Você pode multiplicar por 6, então, né? Porque você tem... Você imagina que se você tem 6 vezes 8, 48, tem 48 pessoas que já devem estar infectadas e talvez já tenham já tenham atingido o número de 100, né? Da noite para o dia. Tem uma estatística que não falha, dificilmente falha, de subnotificação, que é o óbito. Então, é preferível que a gente não chegue ao limite do óbito. A gente tem que proteger os vulneráveis. Essa é a lógica do esforço do governo, né? do cidadão. Proteger as pessoas mais vulneráveis, aqueles que não podem estar expostos ao vírus, porque fatalmente podem ter complicações graves, e muita gente vai ser infectada e não vai saber que foi infectada. Então, é uma manobra diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Vai ter regiões de Santa Catarina que vão estar com os casos ascendendo, e vai ter região de Santa Catarina que já vai estar saindo com seu rebanho, entre aspas, imunizado, né? Com as pessoas já não tendo mais possibilidade de transmitir o vírus. Por isso, a importância, nessa fase agora, de nós, juntos com os secretários de saúde de cada município, em regiões, as constantes reuniões que os senhores devem fazer para avaliação dos casos em concreto. Foi falado aqui na nossa região, uma região pujante no agronegócio, foi falado a questão dos frigoríficos. Nós fizemos todo o esforço possível e continuamos fazendo para que não haja fechamento dessas unidades. Eu cheguei a ligar para a ministra Tereza Cristina, liguei para o Bruno Bianco, também, que é o secretário nacional de trabalho, até para os senadores, para o presidente da Câmara, inclusive, verificando a possibilidade da gente fazer o Rodrigo, né, para a gente fazer alguma medida legislativa que pudesse resguardar. Essa questão da portaria catarinense, na verdade, ela foi mal interpretada, porque a própria portaria diz que nós temos um espaçamento mínimo, se não houver possibilidade que se utilize, então, equipamentos de proteção individual de forma reforçada. Então, me parece que o governo de Santa Catarina contribuiu para que isso não acontecesse, mas nós tivemos uma inspeção que é de um órgão federal. Então, não depende do governo de Santa Catarina, que é o que está acontecendo agora. Inclusive, a suspensão dos trabalhos em Ipumirim. Nós conversamos, tentamos falar com a Secretaria Nacional de Trabalho, que foi muito solícita, mas que nos informou que dependia das ações dos técnicos, e assim os técnicos entenderam que tinham que suspender a atividade ali. Penso que a gente precisa realinhar o diálogo também com o governo federal. Vou retomar as conversas para que a gente não tenha aí dano a essa área de produção, que é uma área que trabalha com animais vivos, então não pode parar de produzir. Nós temos uma população, principalmente uma população jovem, atuando dentro dessa faixa etária, que é menos exposta e que tem... É possível o controle, porque existem médicos nos frigoríficos, existem profissionais que têm condições de aferir temperatura, sinais, sintomas, retirar da linha de trabalho aqueles que estão
contagiados, enfim. É possível a gente conviver de forma segura, responsável, com a Covid-19 ou com o coronavírus, mas sem parar de produzir, que foi o que a gente fez em Santa Catarina desde o primeiro dia. A gente parou algumas atividades, mas a indústria continuou, né? Os serviços essenciais continuaram, e a partir dali a gente foi retomando atividades, e nós estamos hoje com a curva que temos e os números que temos, pelo esforço de cada um dos senhores e dos setores produtivos. Algumas áreas era praticamente impossível naquela época a gente liberar, foi o que conteve a grande onda de contágio, senão hoje nós estaríamos realmente com números muito ruins mesmo, especialmente no que diz respeito aos transportes coletivos, às festas, enfim, nós teríamos um descontrole total. Não é? Hoje nós temos 3 áreas que estão suspensas, são essas 2 que eu citei, mais as aulas presenciais. Daqui para frente, em cada região, a gente vai avaliar como estão os números e aí a flexibilização ou a restrição maior vai se dar de acordo com os números, com vários indicadores, não só leitos de UTI, não só número de confirmados ou até mesmo de óbitos, mas também outros perfis da região que possam nos indicar se é seguro retomar atividades, flexibilizá-las, ou se é necessário maior restrição. Daqui para frente, isso vai ser discutido em foros regionais, para que as medidas sejam tomadas na região de acordo com o grau de complexidade daquela região. Nós temos municípios catarinenses que estão com números bastante expressivos e numa crescente, uma taxa de transmissibilidade muito alta, e que em breve, em 7 dias, 15 dias, nós vamos ter um impacto, tanto na estrutura de saúde, quanto também no número de casos confirmados. Enfim, isso vai ser de forma muito transparente, vai ser colocado lá no nosso site coronavírus.sc.gov.br, onde todos vocês podem ter acesso, saber percentual de ocupação de leitos de UTI, criação de leitos de UTI, casos confirmados por municípios, enfim. Aqueles que nos acompanham aqui sabem que o governo tem sido transparente nessas ações do enfrentamento à Covid-19. Estamos buscando, inclusive, recuperar o patrimônio, o erário público, que eventualmente tenha sido lesado nessas compras que foram feitas recentemente, uma vez que isso não aconteceu só em Santa Catarina, tem mais de 15 estados brasileiros que tiveram problemas com as compras, então não é uma exclusividade de Santa Catarina, mas nós temos muito mais notícia boa para entregar do que esse fato isolado das compras dos respiradores. Nós temos muito mais notícias boas. O governo realizou, e aí eu vi na fala do deputado Titon o quanto ele esperou por esse anúncio, né? E aí destacando também a questão de recurso próprio, né? Dinheiro próprio. A gente não quer olhar para trás para fazer críticas, mas realmente a gente quer olhar daqui para frente e continuar construindo assim, tudo aquilo que a gente puder fazer com recurso próprio, economizar, fazer uma boa gestão pública, a gente vai fazer para estar presente com vocês aqui, para deixar o dinheiro onde ele efetivamente deve estar. A ação de recuperação desses respiradores, os 11 milhões, foi do governo do Estado, através da PGE, da Procuradoria, junto com a Fazenda. Então já resgatamos, bloqueamos 11 milhões, os 22 que faltam, a intenção é repatriá-los e os equipamentos não servirem, estão sendo avaliados, e tão logo o resultado do laudo ficar pronto, nós vamos compartilhar com todos vocês se aquilo de fato pode ser usado ou não. Minha garganta hoje já venceu e ainda tenho mais uma reunião daqui a pouco com todo o grupo lá do COIS, da saúde, enfim, para que a gente continue tomando decisões importantes para Santa Catarina. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é sempre muito bom vir aqui no Oeste, Meio Oeste, enfim, toda a região que produz em Santa Catarina, que tem uma gente que trabalha, que tem a alegria de viver, que produz para o Brasil, para o mundo, que é celeiro, né? É o que vocês representam para todos nós aqui. A sensibilidade do governo, com o homem do campo, com as pessoas que estão no dia a dia, gerando riqueza para o nosso Estado. Mas nós fizemos uma escolha, desde o dia 17 de março, que foi a escolha pela vida. Essa escolha nós não abrimos mão. Enquanto a gente não resolver essa questão, as outras questões a gente caminha na medida do possível, concilia a economia com saúde,
mas obviamente que sem a vida, todas as outras coisas deixam de ter razão, de existir, de ter motivação. Então, estamos com muito foco para que a gente passe por isso em Santa Catarina, olhe para trás contando apenas uma história da Covid, do enfrentamento da pandemia, e que nós sejamos, de fato, um exemplo na gestão dessa crise para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Boa tarde a todos.